bom dia a todos de novo. Para mim é sempre uma alegria, né, de poder estar encontrando aqui novamente para falar sobre a obra de Joana. Aqueles que acompanham a gente pela internet estão vendo que a gente está progredindo nesse livro, né, que é a obra Autodescobrimento, uma busca interior. E, na verdade, depois desse, nós temos mais 2 encontros apenas para finalizar o livro, né? E como é interessante ver assim, a trajetória do livro, como Joana vai nos apresentando desde do ser existencial, os nossos níveis de consciência, os nossos equipamentos existenciais, e até no último encontro a gente falou sobre as viciações mentais, né? Então ela já trouxe alguns daqueles elementos que são perturbadores, que são vícios mentais que nós acabamos estabelecendo enquanto encarnados, e também desencarnados, né? E hoje ela fala sobre conteúdos perturbadores. E ela apresenta esses conteúdos perturbadores como conflitos psicológicos que se instalam em nós. Eu vou avançar aqui para a gente perceber os tópicos que ela destrincha aqui. Ela fala sobre a raiva, o ressentimento, a lamentação, a perda pela morte e a amargura. E esses todos como sendo fatores que se instalam em nós como conflitos, né? Conflitos psicológicos. É interessante pensar que os fatores que ela... quando a gente olha para essa lista, né, a gente pensa, todos nós já sentimos, em algum nível, né, em alguma medida, desses conflitos, já passamos por esses conflitos aí perturbadores. Mas ela fala sobre como todos esses conteúdos se instalam normalmente na pessoa imatura, naquela criatura que ainda está muito ligada às sensações. E ligados às sensações, a maioria de nós aqui encarnados, né, está, porque essas sensações muitas vezes tem aquela parte do nível de nível de consciência que a gente estabelece ao longo do nosso próprio progresso, né? Então, Joana fala que a gente deve levar em consideração 2 aspectos. O primeiro que é a fragilidade da vida física mesmo, a incompreensão dessas coisas materiais. E outro ponto é a própria diferença de níveis de consciência que nós temos aqui na Terra, como encarnados. Cada um no seu ritmo, progredindo, mas alguns mais e outros menos. E se a gente for pensar, eu fiquei elaborando isso, preparando para vocês, e fiquei pensando assim, a raiva, o ressentimento, algumas pessoas já conseguem ver uma diferença entre como a gente era antes e como é agora, né? Nossa, olha só a imaturidade lá no passado, né? Na minha adolescência, ou até anos atrás, que você estabelece uma relação com alguém, acaba sentindo isso tudo, e depois você elabora, consegue amadurecer. Então, esses níveis de consciência que vão sendo modificados com o nosso progresso, tanto aqui na encarnação, como ao longo da nossa existência, né? E Joana coloca que esses conflitos, esses conteúdos, eles se instalam porque tem um choque entre o que a gente quer e o que a gente é. Então, é de novo aquela dualidade que Joana sempre, em toda a obra psicológica dela, aborda, que é o ter e o ser. Enquanto nós não nos enxergarmos, né, como seres espirituais e não aceitarmos a nossa existência, a imortalidade, e voltando assim os olhos para o que é permanente, né, para os nossos valores morais que são eternos, a gente vai ficar preso nessas sensações. Então, o problema não é sentir isso tudo, porque nós todos vamos passar, é natural, a gente deve encarar isso como fenômenos, eventos naturais, especialmente da vida encarnada, mas o problema é quando isso se torna duradouro, né? E aí eu trouxe uma reflexão aqui, porque assim, quando a gente pensa que isso é duradouro, a gente começa a se questionar, né? Mas por que isso acontece comigo, né? Muitas vezes a gente se coloca numa posição de injustiçado, de perceber-se como é que isso pode acontecer comigo, porque ainda mais quando são eventos repetitivos, né? Parece assim, aquelas pessoas que são sempre prejudicadas, parece que são sempre prejudicadas no trabalho, sempre prejudicadas na vida pessoal, na vida amorosa. E você fica um questionamento, como se aquilo fosse injusto, e a gente não pode esquecer que Deus é soberanamente justo e bom. Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente se lembrar, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
nos é lembrado no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, da gente sair daquela posição também de vitimismo e perceber que há uma razão para isso, né? Deus não é injusto. De alguma maneira, a gente está sofrendo os efeitos de ações, né? Então, quando a gente pensa sobre essa justiça, ele ainda continua, né, no capítulo 5, sobre as causas atuais das aflições. E lá no item 4 se coloca assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma delas tem a sua causa na vida presente, e outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, 2 pontos aí, né? Pode estar nessa vida ou em outra. Muitas vezes a gente parece não identificar aquilo agora, mas só porque a gente não identifica, não quer dizer que não teve essa ação anterior, muito anteriormente, né? Isso é um ponto. E outro, olha que interessante, muitas vezes são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Aqui é inevitável falar sobre como esse caráter e proceder, muitas vezes, estão pautados pelo orgulho e pelo egoísmo. E aí, em toda a codificação, a gente já sabe que as maiores chagas, né? O orgulho e o egoísmo. E lá no capítulo 5, em Obras Póstumas, é colocado que, assim, que o orgulho e o egoísmo, eles decorrem de um instinto, é um instinto de conservação. E que, ao longo do tempo, pelo proceder do homem, foi sendo desvirtuado, né? Como se fosse distorcido. Então, o orgulho, ele se refere à exaltação da personalidade, à sensação de superioridade em relação aos outros, como se tivesse direitos diferentes dos outros, né? Que é o orgulho. E o egoísmo, que, segundo ainda, né, consta nas obras póstumas, o egoísmo, ele deriva do orgulho. E é aquela característica, assim, de satisfazer a busca pela satisfação do próprio prazer, das próprias necessidades, sem olhar ao redor, né? E a doutrina toda nos coloca, né, nos enfatiza como o egoísmo e o orgulho, eles são incompatíveis com o amor, com a caridade, com a fraternidade, né? Então, eu fico pensando como esses conteúdos e as viciações mentais no capítulo anterior, que Joana coloca, todos têm a raiz no orgulho e no egoísmo. Vamos pensar um pouquinho que a gente só vai conseguir, assim, até ainda nessa continuação do capítulo 5 lá em Obras Póstumas, né? É colocado assim, que parece impossível pensar em algum homem, né, alguém encarnado, que não seja egoísta. Mas a gente deve pensar historicamente, né? Na história da humanidade, a gente já teve o progresso, é inegável. E na nossa existência individualmente, também se há um progresso. Mas a gente só vai conseguir vencer isso quando a gente tiver os olhos voltados para as questões espirituais. E, portanto, se desvincular, né, e valorizar menos os aspectos materiais. Eu vou seguir aqui colocando como isso ainda aparece lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim, na questão 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? E a resposta é mais longa, mas eu destaquei aqui: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. E ainda nessa questão 487, né, a resposta dos espíritos é de como os espíritos conseguem perceber o quanto a gente fica ainda se debatendo, né, nessas questões relacionadas ao egoísmo e à dureza. Na questão 913, a pergunta é: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, e a resposta: o egoísmo.
Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, nós consideramos importante, né, falar sobre essa origem de tudo, para que a gente agora, quando a gente for falar desses conteúdos perturbadores, tenha sempre um olhar voltado para a raiz maior deles, que é o nosso egoísmo. Vamos prosseguir aqui, vou trazer para vocês o que Joana fala sobre a raiva, que é um deles, né, um dos tópicos. E o que é? Eu trouxe aqui de uma forma bem objetiva, né, para a gente poder ir destrinchando, com o olhar de Joana, do olhar da doutrina e o olhar da psicologia. Então, um dos maiores estudiosos assim, de emoções é o Robert Plutchik, que faleceu em 2006, né? E ele apresentou um estudo que ele chama de roda das emoções. Ele fez um paralelo das emoções, ele instituiu que, nos estudos dele, ele encontrou, na teoria dele, ele explica que nós temos 8 emoções básicas. E essas emoções básicas, elas sempre se colocam em contraposição, em dualidade, em antagonismo uma com a outra. Né? Ele criou o que ele chama de roda das emoções, que ele usou as cores para fazer uma analogia em termos de intensidade dessas emoções. Como nós sentimos, e sendo 8, e as cores primárias, né, estando relacionadas a elas, e como o nível de intensidade pode ser para tons mais claros ou mais escuros. Eu acabei não colocando essa imagem aqui na nossa apresentação, mas depois eu disponibilizo para vocês também, porque o foco não era esse, né? O foco é a gente falar sobre a raiva como sendo uma das emoções básicas. E é o que Paul Ekman, lá em 2003, também coloca, apesar dele fazer diferente de Plutchik, que considera 8 emoções básicas, o Paul Ekman considera 5 emoções, ele fala que a raiva é uma emoção básica. A curiosidade, né, que Paul Ekman foi o que deu, que inspirou o livro, o filme Divertidamente, né, com aquelas emoções lá, raiva, nojo, tristeza, alegria. Né? E o Paul Ekman ele teve estudos muito interessantes sobre os músculos do rosto que estavam envolvidos com a expressão das emoções. Então, alguns estudos derivados também da obra dele levaram ao desenvolvimento do detector de mentiras. Então, é interessante pensar nesse como o trabalho de Plutchik teve um desdobramento ao longo do tempo. Né? Eu trouxe aqui a definição da Associação Nacional para o Controle da Raiva, né, ou para manejo da raiva. É uma associação americana que é reconhecida pelos seus estudos em relação ao controle da raiva, da emoção. E eles trazem o seguinte, que a raiva é um estado emocional psicobiológico que consiste em sentimentos que variam de intensidade de leve irritação ou aborrecimento para fúria intensa e ira, acompanhado da ativação dos processos neuroendócrinos e estimulação do sistema nervoso autônomo. Ora, então a gente percebe que a raiva ela tem uma percepção, né, que pode ser de leve a intensa, mas ela é acompanhada de reações do nosso corpo, de reações físicas. Vamos pensar como isso acontece, mais para frente a gente vai pensar como isso acontece no nosso corpo. E Joana ainda coloca assim, Joana nessa obra, né, no Autodescobrimento, uma busca interior, que a raiva acontece quando algo ou alguém se choca com o prazer, o bem-estar de outrem, ou afeta o seu lado agradável. Se a gente for pensar, é quando a gente se frustra. E aqui é a visão do orgulho, né? A gente se frustra porque as coisas não são do nosso jeito, as coisas não acontecem do nosso jeito. Ou porque o outro nos impediu, ou pela ocorrência mesmo do evento. A gente cria expectativas, elas não são atendidas e isso gera a raiva. Né? Se choca com o prazer, a nossa satisfação. Trazendo então o mecanismo da raiva, né? Essa é uma visão da neurociência, e eu trouxe o trabalho da Gina McCarthy, que é de 2008. Ela é uma referência também, trabalho com manejo da raiva. Essa imagem é uma imagem que ela apresenta nas obras dela, né? E é uma explicação simples, e aqui a gente não vai entrar em grandes detalhes, mas é para vocês entenderem um pouco como isso acontece no nosso corpo. Nós vamos imaginar que a gente vivencia um gatilho da raiva, né? Algo acontece com a gente que gera desapontamento, frustração, julgamento, rejeição ou medo. E quando a gente vivencia
esse evento, a nossa amígdala é ativada. A amígdala, ela é uma estrutura cerebral que está implicada nas nossas reações emocionais. Então, ela é mais importante, os estudos têm apontado, ela como mais importante nas ocorrências de comportamento agressivo na gente, né? Então, a amígdala é ativada e ela sinaliza para o hipotálamo. O hipotálamo, que é uma pequena região, né, que ela tem como uma função manter o equilíbrio das funções no interior do corpo. Então, é ela que coordena, é o hipotálamo que coordena o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, o hipotálamo, por sua vez, sinaliza para a glândula pituitária, que é a hipófise, e regula, a hipófise é a glândula que regula as nossas glândulas suprarrenais, que além de regular também a tireoide, né, e os testículos e ovários. A glândula pituitária, né, a hipófise ativada, ela sinaliza para as glândulas suprarrenais. E as glândulas suprarrenais são as que regulam o metabolismo de algumas substâncias do nosso corpo e são as que liberam os hormônios do estresse. E aí, com essa liberação do hormônio do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, a gente tem uma reação no corpo, que pode ser uma sensação que nos impulsiona para uma ação, né? Joana coloca como isso é importante e como isso gera um desequilíbrio, essa descarga, a Joana coloca numa frase dela assim, que a descarga de adrenalina, essa descarga intensa de adrenalina é que provoca em nós esse desequilíbrio orgânico e, portanto, emocional também. Entendendo um pouco desse mecanismo, vamos pensar nas origens, né, e nas consequências da raiva. Quando a gente pensa na origem, eu trouxe aqui um estudo de Lippe e Malagard, de 2010. Eles escreveram um manual sobre o treino cognitivo de controle da raiva, um passo a passo da intervenção. É um livro voltado mais para os terapeutas, mas que tem todo o treino, esse TCCR, né, que é um treino famoso para manejo da raiva e que tem grandes resultados na clínica, na psicologia. Eles colocam que a raiva, ela pode ser considerada com fatores genéticos e ambientais. Então, eles colocam assim, a força, como cada fator genético ou ambiental, né, interage, depende das vulnerabilidades genéticas individuais associadas à forma como o indivíduo tende a interpretar os eventos. Então, quando ele fala sobre componentes genéticos e ambientais, ele considera, ao longo da obra dele, que muitas vezes a gente tem uma genética, uma propensão para ter um comportamento agressivo, mas a gente tem um ambiente muito favorável. E aí essa contraposição, né, gera um equilíbrio. E aí a expressão da raiva é diferente. Às vezes a gente tem uma propensão para a genética e já tem um ambiente também que favorece. E aí é a combustão, né? Aí a tendência é muito maior dessa expressão da agressividade ou da raiva. Mas olha que interessante. Isso tudo está associado também à forma como o indivíduo interpreta os eventos. Ou seja, como a gente lida quando algo acontece com a gente, né? Eu penso muito que, assim, quando a gente sente a raiva, a gente direciona para o outro, né? E aí, até eu gosto de falar até no consultório, como a gente pensa que raiva não é tão legítimo a gente sentir, né? Melhor a gente falar que tá triste com o outro. Eu tô muito triste com o fulano, né? Porque o fulano fez alguma coisa para mim. E aí eu me torno vítima, o outro aqui é o algoz da história, o outro que me provoca sensações. Mas, na verdade, a gente tá morrendo de raiva. E aí a gente fica com essa raiva e direciona, a gente tende a direcionar para o outro. Só que se a gente fizer uma interpretação, às vezes alguém nos apresenta um viés diferente, ou a gente mesmo, pelo amadurecimento, consegue enxergar o evento de uma maneira diferente, diversa, a gente acaba modelando, né? Ou melhor, modulando essa expressão da raiva e às vezes diluindo também. Mas mais à frente eu também trago aqui a ideia do Spielberg, que ele é um autor na psicologia, um psicólogo americano, que ele fala sobre como a expressão da raiva pode ter um componente de estado, assim, quando é caracterizado por uma curta temporalidade, ou seja, eu estou em estado de raiva, alguma coisa, um evento aconteceu, me provocou e eu agi daquela maneira. Mas também tem um traço, que pode ser uma tendência mais duradoura da pessoa de perceber as situações como ameaçadoras, que corrobora com os estudos de Lippe e Malagard
sobre a tendência que a gente tem para interpretar um evento de uma maneira diferente e, portanto, sentir raiva em maior ou menor proporção. Joana coloca que as origens também devem ser consideradas em termos de conflitos que não são digeridos. Né? Então, aquelas discussões que não foram finalizadas, que pareceram ter sido concluídas, a percepção do outro como uma agressão, né? A percepção de uma agressão que às vezes é sutil, mas você recebe como aquilo. Então, é um conflito que não foi elaborado, não foi digerido. Ela enfatiza também a educação castradora, como muitas vezes o nosso modelo parental pode nos levar a comportamentos agressivos, e a raiva. Pais dominadores, pais impositivos, aqueles pais que não estimulam ou que impedem a expressão das emoções. Além disso, aqueles que educam pelo medo. Né? Isso ao longo de toda a obra de Joana, especialmente no livro Constelação Familiar, ela coloca sobre como o papel dos pais nessa imposição, né, o poder pelo medo, provoca a raiva, mesmo que seja na idade adulta. Né? Então, além disso, a baixa autoestima. Ela coloca sobre como a gente projeta as nossas frustrações no comportamento do outro. Né? O outro que administra bem o trabalho, então eu tenho raiva disso. Na verdade, é porque eu não administro direito e eu fico com raiva disso, né? No outro dia eu estava conversando com alguém, eu estava falando assim, eu fico com uma raiva quando eu estou lavando louça, meu marido fica lá deitadão, no sofá, né, no sofá, assistindo o programa dele. E aí ela morre de raiva, porque ele está fazendo algo que ela não se permite fazer. Né? E a gente se frustra. Ou que ela não consegue fazer, porque você pegou muitas atribuições em casa. Então, desde atitudes, né, até mesmo aparência, né, como a gente está ligado à aparência física, né, o outro é mais bonito do que eu, o outro tem características diferentes que eu não tenho. Então, como a gente projeta essa baixa autoestima e sente raiva em relação ao outro. Então, a raiva, ela, com essa questão da baixa autoestima, ainda dá para a gente perceber mais como entra aquele dilema, né? Entre o que a gente é e o que a gente está. Né? Ou o que a gente tem e quem realmente a gente é. E como, novamente, os nossos níveis de consciência, conforme a gente vai tendo esse olhar cada vez mais para o nosso interior, dessa autopercepção, a gente vai conseguindo administrar essas sensações, percebendo de maneira mais ampla as circunstâncias e podendo amadurecer, né? Não se comparar e, portanto, diminuir cada vez mais, né? Diluir cada vez mais a raiva que eventualmente nos afeta. Quando a gente pensa nas consequências da raiva, são várias, e as físicas estão ligadas ao trato gastrointestinal, né? A indigestão, diarreia, acidez, disritmia, alterações de apetite, às vezes a pessoa perde o apetite ou fica comendo vorazmente, né? E além disso, tumores malignos, Joana coloca que já são associados a essa expressão da raiva. Né? Além das questões físicas, temos aspectos emocionais. Nervosismo, amargura, ansiedade, depressão e os transtornos de conduta. Aquela raiva que não é bem administrada, ela é expressa de maneira desordenada. Então, muitos transtornos de conduta, aquelas pessoas, as ditas destemperadas, né? Elas, que às vezes reagem de forma desproporcional a um evento, elas vão se mostrando como um resultado desse acúmulo de raiva e da não administração dela. Como lidar, então, com a raiva? Olha, Joana coloca assim, que nós devemos evitar esses 4 itens aí. Primeiro, evitar o escamoteamento, a dissimulação. Evitar fingir que não sente. Né? Muitas vezes a gente fala, nem toca no assunto, ou fala, segue a vida, mas na verdade aquela emoção está lá presente. E ela não pode ser ignorada. Então, esse é um grande ponto. Outro ponto é evitar o desdobramento dos seus prejuízos. Como assim? Muitas vezes, a gente não está falando do prejuízo que é causado quando a gente agride o outro, tá? A gente vai pensar
no prejuízo que acontece para a gente. Quando a gente sente raiva, fica remoendo aquilo. O evento fica sendo repetido na nossa cabeça, os pensamentos ficam ali, né, recorrentes. Então, ela fala que a gente deve evitar remoer esses fatos. Outro ponto é evitar a autocompaixão. Então, aquela ideia de que a gente se sente injustiçado, o outro nos provocou aquilo e foi injustiça, é sempre, novamente, aquele comportamento de vítima, né, de vitimização. E evitar o desejo de revide. A gente quer que o outro quebre a perna ali na frente, né? Que aquele chefe que assumiu no seu lugar seja exonerado, né? Quer que aquele marido que traiu nunca mais seja feliz, né? E assim a gente vai desejando ou esperando, né? Se deliciando, às vezes, com a desgraça do outro, vamos falar assim, né? Então, muitas vezes, a gente se apraz com a frustração e a tristeza do outro, como se fosse uma recompensa, uma compensação para a nossa frustração anterior. E isso a gente deve evitar. Além disso, né, toda a obra dela, e também na psicologia, se diz, a gente deve expressar as emoções. A emoção, ela deve ser sentida, não deve ser ignorada, como bem lembrou Joana, mas o que a gente deve modular é a resposta. Então, a gente pode ter raiva, sentir, perceber, até se ocupar dela um pouco, né? Porque isso causa reações físicas também. Mas o que a gente faz com essa raiva é que deve ser educado também. Então, eu lembro muito quando, assim, a gente fala de comportamento infantil, né? Eu tenho um exemplo que é excelente, que eu lembro do meu filho menorzinho brincando numa festa, num pula-pula. E aí tinha um amiguinho lá, que ele não conhecia, brincando no pula-pula também, só que era maior que ele. E aí o menino pulou e empurrou, assim, né? O Caio caiu, aí ele ficou bravo, saiu de lá e veio chorando falar para mim, né? Mamãe, aquele amiguinho me empurrou e tudo, com muita raiva. Aí ele falou, e aí? Eu perguntei, o que você fez, né? Aí ele falou, não, eu me empurrei, ele também saí. E aí, quando eu fui ver a mãe do garoto, que era até maiorzinho, mas assim, estava vindo meio para administrar também. E a gente foi conversar. E aí eu falei depois para o Caio, né, sobre como ele poderia pensar em formas diferentes de fazer. Né? Tá, filho, eu sei que você está com raiva, porque você estava brincando lá e veio um amiguinho maior, mas o que você poderia ter feito nessa hora, em vez de empurrar o amigo? Você poderia ter falado com o moço do pula-pula, você poderia ter falado com a mãe dele, você poderia ter saído, ter vindo me chamar, né? Você poderia ter falado para ele parar de empurrar, ou para ele deixar você pular um pouco e depois você sair. Então, assim, dá alternativas desse comportamento. Aqui é um exemplo simples, mínimo, né? Mas como a gente pode pensar na idade adulta, como a gente pode fazer isso? A expressão, a raiva, ela está lá. Mas o que a gente faz pode ser diferente. E a gente deve ter um repertório variado de como agir para expressar essa raiva. Joana destaca que a psicologia e técnicas de rolfismo seriam muito eficientes também para esse manejo dos efeitos da raiva. Curioso que, assim, a técnica de rolfismo, vou falar para vocês, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. Eu pesquisei, estudei um pouco, né? Na psicologia, o que é muito conhecido e eficiente é o TCCR, né? Que é o Treino de Controle da Raiva, que está descrito lá em Lippi e Malagares, e muitos autores da psicologia cognitiva comportamental usam como uma forma de identificar, perceber, medir, né? Presenciar aquela raiva, ou seja, experienciar mesmo, mas prevenir a ação e sustentar essa prevenção da ação. Então, essas são as etapas básicas assim, né, desse TCCR. Mas ela trouxe o rolfismo, ou rolfing, que é dessa autora que é uma bioquímica, que foi uma bioquímica, Aida Rolf. Ela trouxe, interessante, para minimizar os efeitos do nosso corpo da raiva, o desintoxicar, digamos assim, ela trabalha com manejos e manobras com o próprio corpo, usando, inclusive, liberação miofacial. Então, ela usa essa liberação miofacial, que é do músculo, né, para liberar as tensões que são acumuladas com a raiva. E Joana destacou o trabalho dela, né? Outras técnicas são a de imaginação ativa e a cadeira vazia. Na técnica de imaginação ativa, você pode imaginar o ofensor, aquele que você acha que te agrediu, que gerou a raiva em você, e falar tudo, falar
falar os seus argumentos, dizer o que você queria, né? No consultório de psicologia, muitas vezes a gente usa da técnica de psicodrama. Então, às vezes, você imagina um agressor e você pode, nessa criação, né, fazer o que você tem vontade, né? Alguns autores até fazem, você pode até, né, coloca uma almofada lá e você bate na almofada. Você quer bater na pessoa, mas você bate ali na almofada, você libera a raiva, você extravasa, né? E você fala o que você quer dizer. Então, de alguma maneira, você canaliza essa raiva com essa imaginação ativa e depois você segue, alivia, extravasa e depois segue adiante, né? Se desvinculando desse sentimento. A cadeira vazia também é algo parecido, que é você colocar uma cadeira vazia à sua frente, né? E imaginar também o agressor ali. E simular, imaginar esse diálogo. E como o diálogo é feito até que você sinta que essa raiva está diluída, está amenizada. E, é claro, meditação e oração. Eu nunca esqueço, como Joana fala, né, que a gente ora, a gente se comunica, se coloca à disposição da espiritualidade, na meditação a gente ouve a resposta. Então, como é importante orar, meditar, ouvir, e a meditação, muito mais do que ouvir esses sinais, né, é entrar em contato com nós mesmos, a ponto de perceber, esse autoencontro que a meditação permite. E essa percepção das nossas, da nossa influência naquele evento, né? Da nossa responsabilidade também, quando a gente está diante de um evento que nos provoca raiva. Então, essa foi a raiva. Vamos para o segundo tópico, que é o ressentimento. O ressentimento, seguindo até a ordem, né, dos autores que a gente colocou, para Plutchik, é uma emoção secundária. A emoção secundária é quando a gente combina uma coisa com outra, né? Então, por exemplo, ele fala que o ressentimento pode ser a raiva, que é uma emoção primária, né? Com o medo, por exemplo. Pode ser a raiva com a tristeza, né? Que nos provoca essa sensação. Joana de Anges coloca que é a raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida. O ressentimento, de uma maneira geral, e para a psicologia isso é entendido assim, é a permanência da mágoa e raiva. Então, a raiva é sentida, a mágoa, e aí, conforme a gente persevera nesse sentimento, isso vai se tornando ressentimento. Nas origens desse ressentimento, claro, a não elaboração da raiva, né? As experiências que são mal suportadas. E aí, cabe destacar, né? Por que a gente tem situações que são tão difíceis da gente elaborar? Né? Situações que aconteceram, atitudes dos outros, ou às vezes até os ditos golpes da vida, né? Porque acontece um acidente, acontece a perda do emprego, uma dificuldade financeira, alguma coisa com o nosso corpo, e a gente tem que perceber o nosso nível de maturidade para lidar com as situações, especialmente se a gente for considerar a impermanência das coisas aqui na Terra. Mas também, novamente, né, o egoísmo e o orgulho. Por que a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito? Como é difícil para a gente lidar com a frustração quando a gente não está com o controle das coisas também, né? Então, a gente perceber como essas frustrações nos afetam e perceberá nessa raiva, por causa dessas experiências não elaboradas, né, gera esse ressentimento. Outro ponto que Joana destaca é a ausência do auto-amor. Ela fala que se a gente se amasse mais, a gente não ia se manter naquele conflito. A gente ia se olhar com carinho e ter aquele desejo de bem-estar. Porque o ressentimento, muitas vezes, é um processo que você vive sozinho. Você vive na tua individualidade, o outro nem sabe que você está com raiva há tanto tempo, né? Aquela pessoa, né, com quem você se desentendeu há 10 anos, talvez ela já tenha superado, nem pensa em você, e você está lá remoendo aquela mágoa, o que ele disse, o que foi que ele falou, né, as palavras, você fica preso, cristalizado lá no passado, remoendo, e é um processo individual. Às vezes o outro nem sabe que você está vivendo aquilo tudo, e aquilo só faz mal para você mesmo. Porque às vezes você não atinge o outro, não vai chegar no outro, só chega em você. E a gente vai pensar, né, nas consequências disso tudo. Porque, novamente, o ressentimento está ligado aos distúrbios gástricos, ao surgimento de tumores também, de neoplasias. Além disso, os aspectos emocionais. Vai gerando em nós um sentimento de antipatia. Aquele ranço que a gente fica do outro, né? A gente fica resistente ao contato com o outro.
Além disso, psicopatologias. Muitas vezes, os pensamentos, né, obsessivos, as obsessões no sentido de um pensamento repetitivo, acontecem. Então, a gente fica com um pensamento recorrente e a gente já sabe que essa ligação nossa com o passado, com os eventos lá de trás, estão muito relacionados à depressão. Então, se a gente for pensar nessa linha do tempo, né, muitas vezes, quando a gente está conectado com as coisas do passado, a gente tende ao humor deprimido. Enquanto a gente fica pensando nas coisas muito do futuro também, antecipando, né, a gente gera um comportamento de ansiedade. E, além disso, distúrbios de percepção. O que acontece? Né? E Joana fala sobre isso também, que é assim, como a gente acaba tendo um viés de interpretação. A gente fica com uma interpretação equivocada dos fatos. A gente cega e afunila o nosso campo de visão para aquilo que a gente considera que é o negativo. Muito provavelmente, né, o negativo. Então, esse processo também é solitário, porque você tira suas próprias conclusões sobre alguns fatos e fica viciado em interpretar de maneira negativa. E a gente deve exercitar qual é outro ponto de vista? O que mais poderia ter acontecido ali, né? Será que a intenção era qual? E por que não esclarecer com a pessoa, né? Quando a gente tem algum conflito, por que não esclarecer a situação? Perguntar se meio checar a sua impressão, né? Isso também é um exercício bom. E como lidar? Ora, é um aspecto de vibração mental. E a gente não pode esquecer como os nossos pensamentos são fundamentais para o nosso bem-estar físico, né, e emocional. Então, a gente deve exercitar a nossa compreensão e nossa tolerância com os outros e com nós mesmos. Né? Desenvolver cada vez mais a nossa autoestima e a segurança pessoal. Os indivíduos que são inseguros, que se sentem inferiores, vão projetar essas frustrações nos demais. E aí é muito mais fácil se sentir magoado, com raiva e ressentido, quando a gente não tem a nossa própria segurança de quem nós somos, dos nossos valores. A gente entra em comparação novamente com os outros. Além disso, ter sempre uma visão positiva do futuro. Gente, se a gente se enxerga como seres espirituais, a gente vai enxergar que sempre é possível um recomeço. É característico do nosso progresso, da nossa vida encarnados, que a gente tropeça e cai e siga de novo. Depois de um desafio vai vir outro, como bem coloca a Joana em toda a obra psicológica dela. Depois que você vence um desafio, outros obstáculos vão vir e você vai assim seguindo. E perseverando com alegria, porque cada obstáculo vencido é uma vitória e é um degrau da evolução que a gente sobe, né? Além disso, ela fala sobre a gente não deve se constranger em extravasar o sentimento, mas depois disso reagir. Ou seja, ela fala, você não deve se constranger por chorar, por reclamar, descarregar a atenção em um trabalho que pode ser estafante, uma atividade física, não tem problema. A questão é extravasa e depois reage. Reage e tenta restituir aquela sintonia mental, aquela harmonia, de maneira que você volte à sua paz. Então, olha que olhar condescendente, né? Condescendente não, indulgente com a gente, que a gente pode ter. A gente pode sentir, considerando isso como uma característica natural e às vezes inevitável, mas por que isso? Vamos extravasar e depois a gente retoma de onde a gente parou. Retoma a paz, retoma a sintonia, eleva a vibração mental e segue. Olha, é interessante pensar como assim, a gente está falando raiva e ressentimento, e Joana e autores na psicologia colocam o ressentimento é derivado da raiva. Ou seja, a gente sente a raiva, se ela persiste, vira ressentimento, e o ressentimento, se persiste, vira lamentação. O que é? Joana de Ângeles coloca, é um ressentimento persistente. É um vício perturbador que deve ser eliminado, que deve ser evitado. Quando nós pensamos na lamentação, ela acaba sendo um obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no processo de evolução e que acaba por retardar o nosso progresso. A lamentação é voluntária no sentido de que a gente acaba engajando nessa repetição, num ciclo vicioso, a gente vira um eterno reclamão. Né? Reclamão se coloca sempre no lugar de vítima, nada dá certo, ó vida, ó azar, né?
nada dá certo para a gente e tudo fica sendo culpa dos outros. É como se os outros colaborassem. E isso para mim, é bem uma visão do egoísmo. A gente fica tão egocentrista, que é como se a vida do outro girasse em torno da gente. E nem tudo é sobre a gente. Né? Mas a gente se coloca nessa posição de lamentação, de reclamação, e acaba ficando nesse ciclo. Né? Outro ponto é o comportamento, que esse comportamento de lamentação nos conduz a drogas aditivas, que podem ser as drogas legais ou ilícitas. E como é interessante a gente Joana ter relacionado isso, porque o que a gente vê é a fuga, né? Na psicologia a gente encara isso, se lamenta, não consegue lidar com as frustrações e você foge para drogas ou distrações que são improdutivas, inférteis, mas que te anestesiam de alguma maneira. Então, tanto o álcool, né, o álcool, às vezes a comida, muitas vezes também se funciona como essa fuga, ou as drogas ilícitas mesmo, né? As drogas que nos deixam em euforia e também aquelas que, apesar de ter um rebote, né, de que rebaixa o humor, deixam numa temporária euforia também. Quando a gente pensa na origem, nas consequências, novamente entra aquele comportamento de autocompaixão que é injustificado. A gente se sente sempre que a gente foi prejudicado de alguma maneira pelo outro. Mas isso Joana coloca assim, que na verdade, essa autocompaixão é totalmente injustificada, porque isso se dá por uma preguiça que nós temos, mental e física, de sair daquela situação. Então, a gente lamenta, mas permanece. Eu não tenho emprego, por onde eu vou eu não consigo. A gente sabe que mesmo com todas as circunstâncias, né, quando você busca, você não encontra às vezes na mesma condição que você queria, né, às vezes não com o salário adequado, mas tem uma dose de sacrifício que a gente faz, mas é um movimento que você está em direção. Enxergar que tem uma porta aberta, é sair daquele ciclo de lamentação. Quem reclama e não faz nada para sair, está fadado a ficar naquele ciclo. Né? Mas, Joana até coloca, né, que não há ninguém que na inércia possa impedir o progresso da obra divina. Então, em algum momento, essa lamentação vai ter que ser convertida em esforço. A gente vai ser impulsionado de alguma maneira. Né? Sendo impulsionado para esse esforço, para sair da situação, eu penso assim, né, que depois, se o problema que é deixado para depois, ele ainda vem maior. Então, quanto mais você adia determinadas resoluções, tomada de decisão, mais fica difícil a gente retomar. Como é quando a gente tem um desentendimento com alguém? O tempo vai passando, e fica mais difícil, depois de 5, 10 anos, você retomar com aquela pessoa. Enquanto se você resolve mais perto no tempo, fica mais fácil o outro ser receptivo também. Né? E aí, como lidar? É uma exigência de esforço, realmente. E Joana coloca que a gente deve ocupar os nossos espaços mentais com preocupações positivas. Vamos impor, ao invés do vício da reclamação, impor um vício otimista. Né? Eu tenho uma frase que eu falo em casa, minha mãe que fala, como você diz, vai dar tudo certo. Eu sempre falo, vai dar tudo certo, né? Mesmo quando o empecilho está acontecendo, não, peraí, vai dar tudo certo, vamos pensar aqui de uma maneira, né? E eu fico naquele exercício de quais são as alternativas de ação que a gente tem ali. Então, esse vício do otimismo, né, essa visão positiva, Joana nos estimula a ter. E ela estimula também o nosso autocrescimento. Por quê? Conforme a gente se percebe útil e conforme a gente se percebe progredindo, né, a gente vai se fixar nessas emoções, nessa satisfação que a gente encontra quando uma tarefa é realizada. Quando a gente consegue seguir, a gente deixa de se fixar nos obstáculos. Então, essa caminhada, conforme a gente vai olhando para trás e vendo que a gente deixou, que a gente conseguiu superar, a gente vai alimentando essa visão positiva e, portanto, vivendo o nosso autocrescimento. Além disso, como a visão reencarnacionista olha a doutrina falando sobre como
a gente pode ter uma visão esperançosa sempre. Porque a vida é um constante reequilíbrio, uma constante busca pela reparação. A gente vai cair, levantar, se reequilibrar. A gente tem que ficar vigiando e orando, né, gente? O tempo inteiro a gente tem que se recolocar de novo. E esse exercício é exaustivo, é cansativo, né? Se conhecer, se perceber, se auto-observar cansa. A gente fica se vigiando. Né? Assim como eu falo no consultório, fazer terapia cansa. Por isso que tem gente que não faz, porque você vai fazer, você tem que ficar atento, você fica observando, você fica sofrendo com aquilo, né? A ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Você não se importar com aquilo, não conhecer, você não vai prestar atenção. Mas aqui muito é dado, muito é cobrado, né? Então, nós aqui, quando a gente pensa na doutrina espírita, em todo conhecimento, né? Todo o trabalho da fé raciocinada, como esse exercício, na verdade, se torna uma exigência também para a gente, que a gente possa vigiar e não nos esquecermos que somos seres espirituais e que, portanto, essa vai ser uma constante, essa luta que a gente vai travar diariamente pelo reequilíbrio. Me dei conta aqui da hora, mas a gente vai avançar. A perda pela morte é o outro, né? Perda, e Joana até coloca, como a perda, a gente deve pensar nessa perda como um termo inadequado, porque a perda, essa palavra, nos dá a sensação de posse em relação ao outro. Né? Era o meu filho, era a minha mãe, e a gente fica conectado como se aquela ligação não fosse interrompida ali. Né? E a gente deve ter uma visão da continuação desse fluxo existencial. O outro vive, o outro segue em outro plano. Né? Então, perder não é bem a palavra. Né? A gente encara isso como uma breve despedida, porque esse reencontro é possível. E a gente deve considerar a morte sempre como um fenômeno biológico, um fenômeno natural. Quando a gente pensa nesse fenômeno natural, todos nós vamos passar por isso. Então, é até aquela ideia assim, o outro foi, mas todos nós vamos. Então, é uma questão de tempo. Vai um, vai outro, né? Parece uma visão tão simplista, mas Joana coloca isso de uma maneira tão amorosa para a gente, que todos nós vamos ter a nossa hora. E aceitar que para uns vão vir antes ou depois, né? Além disso, quando a gente pensa, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é colocada essa visão também bem amorosa e acolhedora, de que às vezes a gente considera que é um fator de lamentação alguém ter ido cedo. Mas, na verdade, a gente deve encarar que esse chamado para o plano espiritual anterior é tirar aquela criatura também das mazelas aqui da Terra. Né? O quanto ela já viveu ou executou aquele plano que estava programado, né, que estava previsto para aquela encarnação. E, além disso, sempre tirarmos o que é para a gente, da convivência, o que fica para a gente da convivência com o outro, dessa troca que existiu, né, com aquele ente querido que se foi. Joana fala sobre como a perda pela morte nos gera um desequilíbrio emocional. E há 2 pontos. Um, que é muito natural, que é a saudade, a ternura, a ausência, né? Como a gente percebe na distância do outro e, portanto, fica aquela saudade, o choro, enfim. Mas que a gente deve enxergar como equivocada quando a gente fica naquele desequilíbrio emocional que funciona como uma autopunição. Ou quando a gente se devota ao outro, né, fica lembrando tanto pela culpa, pelo que a gente não fez enquanto ele estava vivo, né, pelo que a gente deve fazer, porque o outro deve esperar isso da gente, né. Então, muitas vezes, a gente, pela culpa, ou nos punindo porque não fizemos o que poderíamos ter feito, né, nos arrependemos de algo que aconteceu, a gente fica nesse devotamento com o outro. E isso não é saudável, né. Então, Joana coloca mais uma vez que o ideal é que a gente possa extravasar essa dor. É sim, chorar, lembrar, recordar, olhar com carinho para as fotos, né? Se lembrar disso, viver.
experienciar essa dor, mas cultivar a esperança. A esperança do reencontro, mas também a esperança de que a vida vai continuar fluindo, né? Quem fica vai continuar seguindo seus projetos, sua vida, galgando sua evolução e assim tá. E Joana coloca nesse capítulo assim: evitar, pois, a depressão e os seus males ante a morte de alguém afeiçoado é prova de amor por quem partiu e não pode ser culpado de haver viajado. E ela ainda coloca de haver viajado sem aviso prévio. O outro não pode ser culpado por isso. Então, a prova de amor é sentir, chorar, né? Mas emanar para esse ente que desencarnou os desejos de alegria também, né? Lembrar dos momentos com carinho, com alegria, mas com desprendimento, na medida que a gente consiga. Aqui eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, uma fala que eu acho excelente, né? De Sanzon, que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. A mensagem de esperança para a gente, né? E de consolo, que é importantíssimo. E aí o último termo é amargura. Amargura e depressão estão muito relacionadas. E essa perturbação, né, esse conteúdo perturbador que é a amargura, ele pode ser decorrente de uma vida passada, que se mostra, segundo Joana, como melancolia, uma saudade, uma tristeza, que está relacionada a atos de uma vida anterior, mas também na vida atual, quando a gente percebe traumas na infância. Novamente, o papel dos pais, né? Quando eles se mostram dominadores, quando eles castram pelo medo, como isso tem um efeito negativo naquela criança que depois se torna um adolescente, um adulto. E a nossa função, o nosso papel é tentar diluir e racionalizar. E Joana coloca que a gente deve ter pensamentos sempre otimistas, que o contato com a natureza, né, ela fala até assim, fazer uma caminhada ao ar livre, uma caminhada perto da natureza, o contato com a obra divina, né, nos faz bem. Além disso, o auxílio fraterno, quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando muito mais a nós mesmos. Então, nesse auxílio fraterno, que pode se mostrar em forma de trabalho voluntário, em forma de escuta para alguém, né? Essa caridade que a gente faz, não só em termos materiais, mas em termos de tempo e de afeto, trazem resultados positivos para diluir essa amargura. E engajar sempre em programas de autoestima, engajar em atividades que vão cada vez te colocar mais em contato com as suas potencialidades, com as suas qualidades, a percepção da sua capacidade diante do mundo. Isso faz com que a gente consiga racionalizar e superar essa sensação de amargura. Ainda no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Que nós possamos seguir esperançosos e nos apoiarmos sempre na prece. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será, a sua resignação e a sua coragem. E para fechar para vocês, né, como a gente pode perseverar resignadamente, né, corajosamente, diante das nossas adversidades, e não nos esqueçamos do amor, que Joana coloca nesse capítulo 10.
A criatura humana existe para amar, amar-se e ser amada. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. E que possamos enxergar o amor uns nos outros e colocar todo esse amor em ação, na maneira, né, da caridade, do concurso fraterno, pelo progresso uns dos outros, sempre colaborando para a obra divina. Eu agradeço muito a audiência de vocês e que a gente possa ter um segundo momento aqui de discussão muito proveitoso. A quem acompanha pela internet, siga sempre no nosso canal, a gente vai finalizar esse livro, depois vem outra obra de Joana, né? E que a gente possa perseverar nos nossos estudos aí com muita alegria. Muito obrigada, até uma próxima.